Jogadores na mira do Flamengo para 2026. O Flamengo definiu alguns alvos: goleiro, zagueiro e atacante. Nós vamos trazer os 3 nomes e eu vou querer saber a opinião de vocês em relação a esses 3 jogadores. O atacante eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas será que vai dar para trazer? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e também não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante e ajuda demais. Antes de falar de Flamengo, não posso deixar de falar da seleção brasileira, porque teve sorteio da Copa do Mundo e o Brasil caiu no grupo C da Copa do Mundo. No grupo do Brasil teremos Marrocos, adversário complicado, hein? Haiti e Escócia. Com todo respeito, é obrigação da seleção brasileira passar de fase. Se vai passar em segundo ou em primeiro, não sei. Não sei mesmo, porque embora o Ancelotti tenha melhorado a seleção brasileira, mas a gente sabe que a seleção brasileira não fez um ciclo de Copa da melhor maneira possível. Muito pelo contrário, da pior maneira possível. A sorte que o Ancelotti veio e está dando um pinguinho de esperança. Mas Marrocos, jogo difícil, totais condições do Brasil ganhar mesmo assim. Haiti, não vou nem falar, né? Dá para botar time reserva. Escócia também, assim, com todo respeito, tem que ganhar. Então, o Brasil deu uma sorte danada. Só vou falar o grupo do Brasil, porque vocês estão interessados, é mesmo no Flamengo, que encara o Mirassol nesse sábado. E eu vou trazer para vocês aqui o provável time para pegar o Mirassol nesse sábado. Lembrando, o time que vai a campo é, na grande maioria, do Sub-20. Vai ser comandado, inclusive, pelo treinador do Sub-20, Bruno Pivetti. Esse vai ser o 5º jogo do Sub-20 do Flamengo pelo profissional. Lá no começo do ano, quando o Sub-20 era comandado ainda por Kleber dos Santos, que assim não fez um bom trabalho. O Flamengo perdeu para o Boa Vista por 2-1, empatou com o Madureira em 1-1, perdeu para o Nova Iguaçu em 2-1 e ganhou do Bangu de 5-0. Aproveitamento horrível. E agora com o Bruno Pivetti tende a ser melhor. E o provável time para pegar o Mirassol tem Diogo Alves, que é do elenco profissional, Daniel Salles, baita lateral direito, Iago, João Vitor, 2 ótimos zagueiros, mas o Iago não é muito utilizado pelo Felipe Luiz por conta do estilo de jogo. Iago, de fato, não é um jogador como o Felipe Luiz gosta, aquele jogador construtor. Ele é muito mais, digamos, zagueiro, tem velocidade, tem uma boa bola aérea, mas não é como o Felipe Luiz gosta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Mal comparando. É como se fosse o Fabrício Bruno. Todo mundo sabe que é um grande zagueiro, inclusive deve ir para a Copa do Mundo. Mas o Felipe Luiz entendia que ele seria reserva por conta disso. O Iago é basicamente isso, estilo de jogo. João Vitor, o Felipe Luiz é apaixonado por ele. Johnny na lateral esquerda, Pablo Lúcio, que é um baita jogador também. Everton Araújo, do elenco profissional. Bruno Xavier, já vou falar sobre ele. Michael de um lado, Douglas Telles do outro e o Wallace Ian centralizado, o Wallace Ian, ele mesmo, do elenco profissional. O Bruno Xavier é um baita meio campo, vocês têm que ficar de olho, embora ele fosse reserva atualmente no Sub-20, mas é um jogador, foi o primeiro jogador que essa gestão, inclusive José Boto fez questão de contratar, porque ele se destacou no Corinthians. O Corinthians não tinha dinheiro para exercer a opção de compra dele junto ao Atlético lá de Belo Horizonte. E aí o Flamengo correu atrás, pegou por empréstimo com uma opção de compra. É muito bom jogador. Fique de olho nele, torcedor, porque se ele fizer um bom jogo, com certeza vai chamar a atenção de vocês. Então esse é o provável time. Uma oportunidade aí para o Michael mostrar, enfim, se tem potencial ainda para continuar no Flamengo, mas é um jogador, e depois a gente vai falar sobre isso, que é um jogador que faz parte, digamos assim, da barca que o Flamengo pretende usar para reformular o elenco. E o Michael faz parte dessa barca, digamos assim, e por isso, inclusive, ficou aqui para jogar com o Sub-20, e depois ele viaja junto com o Everton Araújo, o Wallace Ian e o próprio Diogo Alves. Esse é o provável time, mesmo assim tem chance de ganhar, tá? Porque o Mirassol não tem mais nada a fazer no campeonato, já está classificado, inclusive, para a fase de grupos da Libertadores. Agora, mercado da bola, 3 jogadores alvos aí do Flamengo, segundo a ESPN. Goleiro Gabriel Brazão, zagueiro Vitão e o atacante John Arias, ele mesmo, ex-Flu e atualmente no Wolverhampton.
Gabriel Brazão, não é novidade, já falei aqui para vocês, desde o meio do ano, inclusive. O Flamengo tentou a contratação dele, não conseguiu, e agora ele continua sendo alvo para a temporada 2026. Santos fez jogo duro na ocasião, e agora o Flamengo vai tentar novamente a contratação desse goleiro Gabriel Brazão, que tem um jogo extremamente importante nesse domingo para salvar o Santos do rebaixamento. Inclusive, se o Santos não for rebaixado, dificulta a vida do Flamengo nessa negociação, porque teoricamente o Santos vai fazer mais jogo duro. Se o time é rebaixado, a receita cai e aí dificulta demais para segurar grandes jogadores caros no elenco. É o que acontece com o zagueiro Vitão. Mais um jogador que não é novidade para vocês, a gente já trouxe essa informação no começo do ano, que o Flamengo tentou a contratação desse atleta. O José Boto, entre aspas, é apaixonado por esse jogador. Enfim, queria muito a contratação dele no começo do ano. E agora, ele no Internacional, muito próximo de ser rebaixado. Se ele for rebaixado, a tendência é que ele já não fique mesmo no Inter, mesmo o Inter permanecendo na Série A, mas o Inter sendo rebaixado, pior ainda a vida do Internacional, por questão de dinheiro. E aí vai ser obrigado a vender, dificilmente vai ficar fazendo aquele jogo duro, como fez com o Flamengo. Apesar que com o Flamengo eles dificultam muito a vida em todos os sentidos. Inclusive o Internacional merece ser rebaixado, tá? Ele seguiu todo o protocolo de um time grande que quer ser rebaixado. Merece. Eu não estou aqui torcendo por ninguém para ser rebaixado. Vou acompanhar, óbvio, de camarote, comendo a pipoquinha ou outra coisa. Enfim, vou ficar acompanhando de camarote, mas se o Inter cair vai ser extremamente justo, tá? Repito, não é minha torcida, mas vai ser justo, porque fez tudo de errado no futebol brasileiro para poder ser rebaixado. Contratou sem dinheiro, deve ao Flamengo, não paga ao Flamengo, enfim. E o atacante, já mencionei, John Ares, ex-Flu atualmente no Wolverhampton. Nesse caso, nunca teve negociação, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas é o grande sonho da diretoria do Flamengo, tá? Membros da diretoria do Flamengo são apaixonados por esse jogador, entendem que seria uma baita contratação. Não tem negociação, repito, mas não é ou não será surpresa se o Flamengo der uma cartada para tentar a chegada desse jogador, mesmo que todo mundo internamente no Flamengo esteja ciente que seria uma negociação extremamente difícil, pela identificação dele com o Fluminense e também por ser um jogador que o Wolverhampton acabou de investir uma cifra extremamente alta para contratar. Então, tirá-lo do time inglês hoje seria muito complicado. E o John Ares, ele toparia voltar ao futebol brasileiro nesse momento? A gente não sabe. A gente só vai saber se o Flamengo, de fato, tentar a chegada desse jogador. Mas é informação. John Ares, de fato, está na mira do Flamengo para 2026. Luciano Barreira, da boa noite, Renato. Bom final de semana para você e para a cachorrada. Abraço para você também e bom final de semana. O Oliveira diz: preparem seus corações, pois ainda teremos muitas emoções para viver nessa temporada. Nossa alegria está só começando. Paulo Aguiar, boa noite, RMP. Sabe algo sobre o interesse do Flamengo em John Arias? Saudações rubro-negras. Eu sei que o Flamengo está de olho no John Arias. O problema é que o Wolverhampton, né, ainda não decidiu o que vai fazer com o John Arias. Esse é que é o grande problema. O John Arias chegou lá, não emplacou, está meio que escanteado na reserva. Pode ser que, tendo uma boa proposta, que o Wolverhampton resolva vender. Só que, além do Flamengo, você tem pelo menos 2 outros clubes interessados. Um é o Palmeiras e o outro o Fluminense. E o Fluminense tem a preferência. O grande problema do Fluminense é que, e isso deve jogar a favor dele, no caso do Wolverhampton, é que o Fluminense não deve ter recebido ainda todas as parcelas da venda do Arias. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, lá atrás, quando o Flamengo, Márcio Braga, viajou para Barcelona para trazer o Roberto Dinamite para o Flamengo. Só que o Vasco foi lá também, com o Eurico Miranda, e o Vasco tinha ainda quase todas as parcelas para receber. Então, para o Barcelona, foi mais interessante que se livrar daquelas da dívida, né? E ainda receber algum qualquer.
para o Flamengo teria que pagar e, naturalmente, ia pagar parcelado também. Então, esse negócio de você não ter recebido ainda, não ter pagado ainda tudo que você deve, isso eu acho que ajuda o Fluminense. Agora, não sei se o Fluminense terá caixa suficiente para entrar no leilão. Vai ser um leilão, vai acabar sendo um leilão. Palmeiras vai jogar pesado também. Agora, acho que seria um reforço espetacular. Espetacular. Para o Flamengo, espetacular. Porque ele encaixa justamente num lado do Flamengo que ainda não está bem solucionado. Você tem várias opções. Você joga com o Carrascal lá, você joga com o Luiz Araújo, o Plata, não vou nem considerar, mas está lá. E o Arias entraria ali, fecharia ali perfeitamente. Perfeitamente. Mas vamos esperar um pouco mais. Haroldo Monteiro, se o Fla se organizar, essa Copa pode dar um excelente caldo para fechamento do ano. Organizado o Flamengo já está. Já está. O problema é que o time está desgastado e o adversário na final é um monstro, né? Um dos melhores times do mundo. O Trajano, eu só acredito em contratações que já estejam sacramentadas. Supostas contratações eu não acredito. Se um doido diz que o Amal vem para o Flamengo, muita gente já espalha a notícia. É complicado. Isso é um problema. Isso é um problema das redes sociais, porque é impressionante. Sai uma notícia num determinado site, de um determinado youtuber ou setorista, todos os outros copiam. Todos. É uma coisa assim inacreditável. Eles até dão a fonte hoje em dia, o que eu acho admirável. Mas todo mundo repete. Todo mundo repete. Cristina Chagas me pergunta se eu acho uma boa a contratação do zagueiro Vitão. Cristina, falei sobre isso no início. Eu acho o Vitão um bom zagueiro, mas eu acho ele superestimado. Ele está nesse time do Internacional que faz uma das piores campanhas da história do brasileiro, do Inter, né? O velho tricolor, velho, tua garrafa já está a caminho, hein? Esse Abel Ferreira é uma piada de asteriscos, falar de asteriscos dos títulos do Flamengo. Eu quero até mostrar para vocês aqui uma charge excelente, como sempre, né? O Amarildo, como sempre, acertando no alvo. Eu já botei aqui no meu X, e eu faço questão de mostrar para vocês e comentar. Olha aqui, ó. O Abel diz que os títulos dele, ou seja, do Palmeiras, não tem asteriscos. Aí o Amarildo foi lá na veia. Diz assim, stand-up do Abel, o show continua. Nós não temos títulos com asterisco. Aí a gente vê assim, campeonatos convertidos em títulos brasileiros para o Palmeiras na canetada. Taça do Brasil de 1960. Taça do Brasil de 1967. Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. Em 1967, graças às taças do fax, o Palmeiras contabilizou 2 títulos brasileiros. Em 1969, torneio Roberto Gomes Pedrosa. Ou seja, 1, 2, 3, 4 títulos brasileiros do Palmeiras com asterisco. Aí o Amarildo manda muito bem aqui, bota a torcida rubro-negra rolando de rir no chão, e o Abel com uma cara de pastel, dizendo, nós não temos títulos com asterisco. Abel Ferreira perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Gente, na hora que você leva as porradas que você levou, como foi o caso na temporada, como foi o caso do Abel, o Abel perdeu o Paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, perdeu a Libertadores para o Flamengo e o título brasileiro para o Flamengo. Ele só perdeu esse ano. O Abel não ganhou nada. O Abel não ganhou nem rifa de loteria esse ano. Nem rifa de colégio infantil. Então, como é que esse cara tem a disfarçatez de falar de asterisco no título do Flamengo? Quando ele deveria ter perdido o Campeonato Brasileiro já há muito tempo, não tivesse havido aquele roubo escandaloso a favor do Palmeiras contra o Santos.
Como é que ele vem falar de Libertadores se ele não deu um chute a gol durante toda a final? Se o Flamengo tivesse um Cone no lugar do Rossi, o Flamengo teria sido campeão ganhando de 1-0. Porque nenhuma bola do Palmeiras foi em direção ao gol. 0 bolas do Palmeiras em direção ao gol. Como é que o cara tem a disfarçatez de vir falar, hipocrisia, de falar que o título tem um asterisco? Ah, Deus, vai tomar banho. O Paulo César diz aqui assim: como o torcedor Vilela, que tem uma live, é arrogante. Ele disse que o Flamengo adora pegar jogadores do Fluminense. Isso aí só mostra uma coisa, meu caro: que o Fluminense é incompetente em segurar os bons jogadores que ele revela. Ou até que ele compra, como é o caso do Arias. O Fluminense vendeu o Arias por 2 mariolas mordidas. O Fluminense vendeu o Pedro por 2 mariolas mordidas. Vendeu o Gerson por 2 mariolas mordidas. E aí se incomoda porque esses jogadores vão para o Flamengo e se tornam multicampeões no Flamengo? Você devia estar revoltado com o seu clube. Com o seu clube. E não com o Flamengo, que foi lá e repatriou esses jogadores para o futebol brasileiro. Renato da Silva, boa noite, RMP. O Flamengo conseguiu 20 taças nos últimos 12 anos. O incrível é que tem torcedor que ainda reclama. O Cauã, Tom Leto, pelo amor de Deus, não tem essa de cansaço. Olha esse time horroroso do Cruz Azul. O Flamengo vai dar um pau nesse time fraco. Tomara, tomara. Benjamin Bach genérico. Velho tricolor acertou, hein? Flamengo campeão brasileiro da Libertadores. Fala sobre o Mundial. Boa, boa, boa. Velho, fala aí do Mundial, vai. Se você disser que o Flamengo for campeão mundial e o Flamengo for, vale mais uma garrafa. A tua que você ganhou já foi enviada hoje. Silvério Lopes. Se o Flamengo for eliminado no primeiro jogo, a mídia paulista vai dizer que é vexame. Mas se fosse o Palmeiras eliminados, eles iam dizer que o time tinha ganhado 2 títulos e estava cansado. Ah, isso aí, amigo, eu já desisti disso, sabia? A imprensa 011, sabe? Os antes, a turma do arco-íris, como eu chamava antigamente na minha coluna do Globo. Cara, já desisti. São casos perdidos, são casos perdidos. O Palmeiras chegou lá, no Mundial, com o Abel, e não conseguiu fazer um gol. Terminou em 4º lugar no Mundial, sem fazer um gol. Pô. O Flamengo não descansa nem depois de conquistar tudo. O Departamento de Futebol já planeja 2026. E, segundo a apuração da ESPN, o alvo da vez é um nome que promete estremecer o Brasil. John Arias, ex-fluminense e hoje no Wolverhampton. O colombiano que brilhou nas Laranjeiras e virou ídolo tricolor pode vestir o manto sagrado. A notícia caiu como uma bomba no mercado e o movimento é visto nos bastidores como um recado direto. O Flamengo quer mostrar força e hegemonia dentro e fora de campo. Por enquanto, não há negociação formal com o Wolverhampton, mas o Flamengo monitora tudo de perto. O clube inglês desembolsou 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais, para tirar Arias do Brasil, mas o atacante não engrenou na Premier League. São 15 jogos e nenhum gol. A diretoria rubro-negra aguarda o momento certo, dependendo da sinalização dos representantes do jogador. Se houver abertura, o Flamengo entra forte. E mais, dentro da Gávea, a ideia é que a contratação de Arias seria uma resposta ao mercado e uma provocação sutil aos rivais. Além de Arias, o Flamengo quer fechar até 3 reforços de impacto. 2 nomes estão em análise: o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, e o zagueiro Vitão, do Internacional. O plano de Felipe Luiz é claro: ter um elenco equilibrado, competitivo e pronto para disputar tudo de novo em 2026, desde o Carioca até o Mundial.
Com possíveis saídas como a de De La Cruz, o setor de meio-campo também está no radar da diretoria. O Flamengo quer manter a máquina rubro-negra girando no mais alto nível, mantendo a tradição recente de grandes elencos e títulos consecutivos. Enquanto isso, o Flamengo segue com a cabeça dividida entre a Copa Intercontinental no Catar e a janela de transferências. Felipe Luiz já aprovou a movimentação da diretoria e quer todos os reforços prontos antes da pré-temporada. Arias, se vier, chegaria para ser titular absoluto e revezar entre as pontas e o meio, elevando ainda mais o nível técnico do time. Um ex-ídolo do Fluminense vestindo o manto sagrado, isso seria histórico e mais uma prova de que o Flamengo está sempre um passo à frente. E aí, nação, você gostaria de ver John Arias vestindo o manto? Comenta aqui embaixo, vem pro maior do mundo, Arias! Deixa o like, compartilha e se inscreve, porque aqui a notícia rubro-negra chega primeiro.